Mais uma maneira de integrar, integral de linha. A gente está em R2, em R3, e lá em R2 e em R3 a gente tem, adivinhem, uma linha, certo? Uma curva. A gente tem uma curva em R2 e R3. E para cada ponto dessa curva, eu tenho uma função que é tipo uma densidade de alguma coisa. Pode ser, por exemplo, a quantidade de cargas elétricas a cada centímetro da linha, sabe? Alguma densidade. Pode ser a própria massa, né? A massa é uma densidade linear, né? A massa em cada centímetro de linha, quanto de massa que tem essa coisa, qualquer densidade. Então, eu vou chamar essa linha de L, pronto, é uma curva, né? Eu preferia chamar de C, mas... E aí, para cada ponto dessa curva, a gente tem associado um número, certo? E aí, eu queria integrar essa coisa ao longo dessa linha, né? E aí, como sempre, a gente vai fazer aquela soma de rima, um monte de aproximação acochambrada, que lá no limite dá certo, né? A gente não vai mostrar que dá certo, isso é um pouco coisa para matemático, mas a ideia é assim, você pega, divide a linha em pedacinhos, e assim por diante, não vou fazer tudo. E aí, a gente vai, como sempre, meio que assumir que a função é constante ao longo desse pedacinho. Depois a gente faz os pedacinhos irem ficando bem pequenos, né? Então a gente assumindo que a f é mais ou menos constante em cada um desses pedacinhos, eu vou chamar assim, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, né? E assim por diante. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o f de uma posição qualquer e multiplicar pelo comprimento, certo? O comprimento é um pouquinho ruim porque a linha faz uma curva, ela não é uma linha reta, não vai em linha reta. Poderia ser, né? Mas pode não ser. Então, ao invés de multiplicar pelo comprimento da curva, a gente vai aproximar e multiplicar pelo que seria o delta. Eu vou escrever delta SJ. Vou escrever assim. Delta SJ, que é, por exemplo, o delta S3 é o S4 menos o S3. Tá? E aí isso aqui seria, mais ou menos, a quantidade dessa coisa que você está medindo a densidade, a quantidade disso, a quantidade de carga, ou a quantidade de massa, né? Nesse pedacinho. Só que tem uma aproximação, né? Certo? Mas a ideia é que seja a quantidade dessa coisa nesse pedacinho, fora um erro, que deve ficar desprezível quando a gente toma o limite. Ou deveria, certo? A gente vai acreditar nisso, que o erro vai desaparecer quando a gente tomar o limite. Então, a aproximação para a quantidade dessa coisa, ou seja, para a integral desse negócio, é esse somatório aqui para todos os j's, de 1 até o penúltimo aqui, né? N, e esse aqui seria N menos 1, então até o N menos 1, certo? Então você faz esse somatório aí, e a ideia é que quando esses pedacinhos vão ficando pequenininhos, isso daqui converge para o que a gente quer chamar de integral de linha em cima da linha L da função f. E aí a gente usa essa notação aqui, ds. Você não precisa usar ds, mas é comum dizer ds para você saber que você está integrando pelo comprimento do arco da curva, certo? A gente, na verdade, multiplicou por essa distância aqui, mas no fundo a ideia é que seja o valor da função vezes o comprimento desse pedacinho de curva, né? Certo? Então, a notação é essa aqui, integral de linha. Essa é a definição
da integral de linha, né? Só que assim, tá, e aí, como é que eu calculo? Né? Então essa é a primeira pergunta. Tá, e aí, como é que eu calculo? Mas tem uma outra pergunta que é um pouco mais básica do que essa, né? Que é assim, tá, o que é uma linha? Se eu disser para você, faz a integral em cima dessa linha aqui. Que linha? Eu preciso lhe dizer que linha é essa, né? Da mesma forma, quando fala, vai integral em uma região. Qual região? Essa aqui do desenho. Do desenho não, você precisa, certo? Você precisa especificar essa região de alguma maneira. A linha é a mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer é pensar numa trajetória de alguma coisa que está percorrendo essa linha ao longo do tempo, né? Então, eu vou ter aqui a linha, ela vai ser dada por uma função φ, que pega aqui um intervalo de tempo, t0 até t1, e manda numa posição em R2, R3, alguma coisa assim, né? Isso é uma parametrização da linha, certo? Então, você vai andando aqui ao longo do tempo. Existem várias parametrizações. Você pode percorrer o mesmo caminho com velocidades completamente diferentes, certo? Mas, de qualquer forma, olha só, essa conta que a gente quer fazer, prepare-se para mais uma aproximação bagunçada. Mas a gente fez um monte de pontinhos aqui. Eu vou botar eles mais longe para a aproximação ficar pior. Certo? E aí, olha só, eu quero fazer agora, ao invés da gente falar do ponto, a gente pode falar do instante de tempo em que você passou nesse ponto. Então, esse aqui seria, né? Vou botar t inicial e t final. Então, aqui o t1 era o ponto 1, né? Eu vou chamar de t1, é o t inicial, por exemplo, né? Aí você tem o t2, o t3, até o t final. Vamos todo mundo. E aí, quando eu falar agora do valor da função, não é mais o valor da função no ponto S. É o valor da função no instante t. Então, e ficou ruim porque... Vou chamar isso aqui. Então, você pega um ponto aqui, TJ. O valor da função nesse instante de tempo, na verdade, a função ela está definida em cima da linha, né? Então, é o valor da função no ponto onde a partícula que está percorrendo esse caminho está nesse instante de tempo, certo? Esse é o valor da função. Vezes, a gente tinha botado aqui o delta, seria o delta S, né? O delta S não é TJ mais 1 menos TJ, né? Pode até ser, se você estiver andando, né? A ideia é que o delta S é a posição onde a partícula está, é φ de TJ, né? Então, na verdade, eu chamei esse ponto de T1, mas esse aqui é a posição onde a partícula está no instante T1. E o T1 é justamente o T inicial, né? Certo? Então, não é que cada ponto é um tempo, mas cada ponto corresponde a um tempo, porque você está percorrendo a curva, você não está indo e voltando, você está percorrendo a curva, você pode ir e voltar também, não tem muito problema não, mas vamos deixar para lá isso, né? O que acontece é o seguinte, nesse intervalo de tempo, de TJ até TJ mais 1, o tanto que você andou é aproximadamente isso daqui, ó. Certo? Então, no fundo, a gente vai querer fazer a soma de Riemann disso daí, né? A gente sabe integrar, se fosse assim, uma função de R, do intervalo de tempo, em R a gente saberia integrar, né? Isso que a gente ganha quando a gente faz essa composição aqui, né?
porque eu tenho um tempo, o tempo me dá uma posição, e a posição me dá o valor da função nessa posição. Quando a gente junta tudo, a gente tem uma função de R em R. Essa daí a gente integra moleza, cálculo 1. Né? A ideia é essa. Né? A gente está quase lá. Eu vou apagar esse desenho aqui. Tá, então a gente quer fazer o valor da função no instante TJ vezes o tanto que você andou, só que aproximado assim, né? No instante TJ. Agora eu vou fazer uma outra aproximação, um pouquinho pior agora, para a gente poder usar, a gente quer usar isso aqui, ó, o delta do TJ, quer dizer, o TJ é que vai variando, porque aí a gente vai ter uma integral daquela de R em R. Olha só, o que é a distância percorrida? Né? É mais ou menos a velocidade vezes o tempo, certo? Então, no fundo, quando a gente calcula aquela integral lá, a gente está um pouco que querendo fazer essa conta aqui, ó. O somatório em J dessa coisa aí. E o somatório em J desse negócio aqui, isso aqui é uma função de t, isso aqui é uma função de t, isso aqui é o ΔT. Então, no final das contas, a integral de f em cima daquela linha L lá, inclusive a linha L ela é descrita por essa φ aqui, né? Não é tão comum, eu acho, depende da pessoa, mas se você quiser, às vezes você pode escrever aqui φ, para dizer, é em cima desse caminho especificado por essa função φ aí. Eu vou botar o L mesmo, ou C de curva, C é mais comum, é o que eu estava chamando de linha. Em cima da curva, vou botar em cima da curva C, então eu tenho a função f, ela é em cima da curva C, e a função φ, que é aquela ali, no fundo, ela sai de um TI e vai para um TF, e ela cai em cima de C, e C é um subconjunto de R3, certo? Por que eu quero enfatizar que é um subconjunto de R3? Porque se eu for calcular a derivada é um vetor lá em R3, então eu quero olhar isso aí como uma função lá em R3, certo? Bom, então você tem essas duas funções e você vai calcular f de φ de t, que está aqui, né? F de φ de t vezes a derivada da φ em módulo, porque a gente não quer o vetor, a gente quer o tamanho do vetor, né? A velocidade absoluta, né? Não sei se é isso que chama, vezes o ΔT dt, certo? Então, no final das contas, a integral... Ops, eu não escrevi. A integral de f em cima da curva C. A gente escreve assim. ds, essa integral, quando você tem essa curva C parametrizada por essa φ aqui, é todo mundo diferenciável e tal, dá isso aqui. Valor da função em cima do ponto nesse instante de tempo, a velocidade vezes o tempo. Isso daqui é essencialmente esse cara aqui, né? Certo? Então, velocidade vezes o tempo é a distância percorrida, certo? Então, para quem não gosta muito de intuição, ideias e coisas meio físicas, e essas coisas muito não rigorosas, se você quiser, você pode partir daqui, ó. Ó, a definição da integral é isso. Então, quando alguém pedir integral, é isso, certo? Integral de linha de uma função que sai da linha e vai em R, ok?